Quando o nosso país começa a apresentar sintomas de crise econômica ou social ou algo relacionado a isso, muita gente começa a se perguntar: será que está na hora de sair do Brasil? Será que eu preciso ir para outro país? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou dar hoje uma opinião muito pessoal aqui da nossa equipe sobre o que a gente pensa sobre a ideia de deixar o Brasil para buscar uma vida melhor. Olá, sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo, muito bom estar aqui com você hoje. Vamos conversar então um pouquinho sobre essa ideia, né? E aí, vale a pena fugir do país quando as coisas ficam ruins por aqui? Bom, temos que começar pelo começo, certo? Eu devo lembrá-lo que não existe uma verdade nessa história. Cada um tem uma experiência diferente. Tem gente que foi para fora e está feliz, tem gente que foi para fora e não está feliz e voltou para cá, tem gente que não está feliz aqui, tem gente que está feliz aqui. Então eu só quero deixar bem claro para você que eu quero trazer a nossa visão, com base do que nós conhecemos, do que nós ouvimos das pessoas à nossa volta e de pessoas que tiveram experiências e trouxeram para a gente também, certo? Dito isso, vamos lá. E aí, Júlio, vale a pena sair desse país? Comecemos pelo começo. Quando você sai do Brasil e vai para outro país, naturalmente você se torna um estrangeiro, certo? Você é uma pessoa recém-chegada em outro país que não é cidadã natural daquele local. E é sabido que, geralmente, quando um país começa a ter problemas sociais, enfim, problemas econômicos, quem começa a ter mais dificuldade primeiro são os que são estrangeiros, os forasteiros. Ou seja, vamos imaginar um cenário hipotético aqui, tá? Peço uma licença poética agora. Imaginemos que você decide ir para os Estados Unidos. Cara, cansei do Brasil, vou para os States, a terra da oportunidade, o sonho americano, fui. Você chegou nos Estados Unidos, lá você se depara com uma realidade. Você ainda é brasileiro. Você não é americano. Por mais que você queira, você sempre será brasileiro. Você não será americano. Isso significa que a sua cultura vai ser diferente, os seus hábitos alimentares serão diferentes, a sua expectativa de formas de trabalho serão diferentes e mais. Aí, como eu disse, a licença poética, imaginemos que os Estados Unidos passam por um processo de recessão, começa a ter problema, crise financeira, o bicho começa a pegar lá dentro, sei lá, vamos extrapolar aqui, começa uma guerra civil nos Estados Unidos. Você continua sendo brasileiro e geralmente são as minorias que sofrem mais em situações como essas. Então, eu acho arriscado, nós aqui do sobrevivencialismo achamos arriscado estar nesta posição de alguém que não pertence àquela terra. E falando de forma mais prática, existem outros desafios aí também, né? Quando você vai para outro país, o que você geralmente faz? Você queima o teu patrimônio aqui nesse país, porque você vai vender sua casa, você não quer mais ficar por aqui, você vai se desfazer das suas coisas e vai apostar all-in, vai entrar lá em outro país com a premissa de recomeçar a sua vida. Mas algumas vezes, o cenário econômico do local onde você está indo, talvez para a sua profissão, para a sua área, não funcione. Talvez você não consiga necessariamente atingir o meio de renda que você precisa naquele país. Algumas pessoas, e eu conheço casos como esse, o cara sai do Brasil com uma mão na frente e outra atrás, e ele vai para outro país tentar a sorte. E eu não sei. Se eu fosse um adolescente, né, um jovem, todo cheio de energia, sem família, eu até pensaria nessa ideia. Mas ainda assim é uma ideia de altíssimo risco. Você ir para um país que você não conhece, porque se você só conhece o país por algumas visitas breves, você não conhece aquele país, né? Você não conhece o dia a dia de estar lá. Você pode se deparar com obstáculos maiores. E talvez você se veja em outro país, longe da sua terra natal, sem capacidade de voltar para sua terra natal, porque você não tem dinheiro, você não tem emprego e você não tem o que fazer agora em um estado de vulnerabilidade. É claro que cada país tem uma realidade diferente. Uma coisa é você querer ir para os Estados Unidos, outra coisa é você querer, sei lá, ir para o Azerbaijão, óbvio, né? Mas eu estou generalizando aqui para fins de você refletir. Cabe a você entender se funciona para os seus planos ou não, tá? Mas ok, então considerando que nós da equipe Sobrevivencialismo, nós somos contra a ideia de sair do país, tá? Até porque, pô, cara, nós temos família, temos filhos, temos compromissos aqui, não daria para abandonar tudo e ir para outro lugar, não dá, né? Qual é a solução? Bom, se nós não queremos ir embora, a solução é ficar por aqui. Ah, Júlio, mas o Brasil não tem jeito, é difícil, não sei o que, corrupção, não sei... Calma, vamos respirar um pouquinho, olha só. O Brasil ele é grande, tá? Ele é um país de proporções continentais. Logo, por ser muito grande, ele tem muitas realidades dentro dele. Uma coisa é você morar no Nordeste, outra coisa é você morar no Sul, outra coisa é você morar no Centro-Oeste. Cada lugar terá uma cultura diferente,
um clima diferente, uma geografia diferente e também um cenário econômico diferente. A gente costuma colocar tudo do Brasil numa panela só, quando na verdade não é assim. Existem lugares muito bons para se morar neste país, independente do governo, e existem lugares muito ruins para morar neste país, independente do governo também. Claro que existem ameaças muito grandes, né? Coisas muito perigosas que podem acontecer quando um país descamba. Pode acontecer, estamos aí num cenário, né, incerto no momento atual. E aí a pergunta é, como é que você faz para sobreviver a uma potencial crise política, social e econômica nesse país que já é todo arrebentado, etc. Bom, como eu disse, o Brasil ele é grande, não é? Ele é difícil de controlar. Então não é à toa que o Brasil é conhecidamente uma das capitais mundiais da desobediência civil. O jeitinho brasileiro é uma cultura de desobedecer à formalidade para se adaptar como dá. Então no Brasil você tem uma concessão um pouco mais ampla para trabalhar as coisas que são do seu jeito. E isso, como está culturalmente colocado no nosso país, nos transforma muito mais resistentes a uma opressão completa vinda de uma entidade estatal. E é por isso que eu acredito que sim, mesmo no Brasil do jeito em que ele está hoje, é possível viver bem. Se você segue os preceitos básicos do sobrevivencialismo, que é construir-se como indivíduo, montar uma boa família, seja o que você considera família, e depois disso se juntar a pessoas que pensam como você e criar um clã, esse clã, ou seja, pessoas que pensam igual, no mesmo estilo de vida e quem sabe até moram próximas, podem, independente do que está rolando lá fora, ter uma boa vida. Seja no campo, seja na cidade. Você na cidade, é óbvio, né? Eu também não vou ficar passando pano quente, né? Na cidade as coisas são mais difíceis. Se nós tivermos, por exemplo, uma crise econômica severa, na cidade você vai ter problemas, certo? Você vai ter mais dificuldades de superar as adversidades. Não é à toa que nós do SV migramos para o campo com a proposta de ter mais tranquilidade, mais segurança e mais possibilidade. Mas isso não exclui o fato de que é possível. Você pode sim ser um preparador, um sobrevivencialista na cidade. O ponto principal dessa conversa aqui é que se você constrói um grupo coeso, independente de onde você esteja, você consegue ter a sua forma de viver escondida, oculta, embaixo de toda essa camada que nós temos conhecida como Brasil. Olha que coisa louca que eu estou te dizendo aqui, né? Cara, existem lugares no nosso país onde não existe Estado. Já parou para pensar nisso? Se você se mudar para longe o suficiente, por exemplo, de uma metrópole, existem lugares onde, se você ligar para a polícia, ela não vem. Não tem ninguém batendo na sua porta para perguntar alguma coisa para você. Existem lugares muito isolados neste país. E nesses lugares, você tem a oportunidade, por exemplo, de construir a vida do jeito que você quer, da forma como você precisa construir. E é por isso que nós aqui da SV acreditamos que ainda não vale a pena deixar esse país. Quando a gente coloca na balança, né, o risco relacionado aos benefícios, ainda compensa estar por aqui. Então, eu só estou dizendo essa mensagem para você, eu não quero dizer o que você vai fazer da sua vida. Eu só quero que você reflita nossa visão e veja se faz sentido para você. A gente conversou muito sobre isso aqui no podcast que foi lançado ontem, tá? Ou seja, vou colocar o link aqui como um comentário fixado para você. A gente conversou bastante sobre esses conceitos e deixamos claro um dos nossos planos aqui a longo prazo no nosso país. Nós temos um plano extremamente ousado, que aí você pode ouvir melhor sobre ele lá no podcast, que é construir a cidade com a maior quantidade de sobrevivencialistas do Brasil. Se você quiser entender que cidade é essa, por que a gente escolheu ela, como funciona, vai no podcast que você vai dar uma olhada ali também, tá? Basicamente é isso. Pensa com calma, cara, quando você decide deixar a sua terra natal, você também deixa muita coisa para trás, você deixa familiares, você talvez deixe seu patrimônio, e você está fazendo uma aposta. Você está indo para outro lugar e talvez esse outro lugar não funcione. E se funcionar, que bom para você. Mas e se não funcionar? Né? Você tem algum plano B para voltar para cá, para se estruturar de novo? Como é que as coisas vão funcionar? Então só cuidado para não entrar na pira errada, sabe? Eu sei que tem muita gente decepcionada com o Brasil agora. Nós aqui também estamos decepcionados com a população brasileira por várias decisões. Mas toma cuidado para não se colocar numa enrascada porque você está no fervor das ideias, certo? Dito isso, eu espero que tenha sido claro. Se você concorda, discorda, se você tem um relato interessante que aconteceu com você, coloca nos comentários abaixo. Vai ter muita gente querendo ler o que você tem a dizer também. É normal, o cara entra no vídeo e a primeira coisa que faz é descer para os comentários. Então aproveita e coloca a sua opinião, pô. Se você não for ofensivo, se você não xingar ninguém, se você não diminuir ninguém, seu comentário vai estar aqui. Se você quiser dar uma de louco, a gente deleta o seu comentário, porque aqui a nossa casa é organizada. Então, dito isso, eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. A gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.